no Bola em Jogo. O comunicador que deixa você na cara do gol. Heraldo Leite. Estou aqui com Gerson Canhotinha de Ouro, Del Aranha, Rubem Leão, a Fera, e o nosso convidado especial, Alfredo Sampaio, para a gente tocar o tema de hoje da pesquisa do dia. Lesões de jogadores, reclamações dos técnicos, o calendário massacrante está em xeque e alguns defendem o fim dos estaduais. Seria essa a melhor solução? Isso resolveria o problema? Nossos canais de interatividade para você participar: 980-18-8880. Deixe o seu recado, diga de onde você está falando, fale o seu nome com clareza e deixe a sua opinião para concorrer aos prêmios aqui do nosso Bola em Jogo. E nós vamos abrir hoje com falas dos treinadores. Hoje temos aqui no nosso programa, logo na abertura, o Fala Treinador. Fala, treinador. Fala aí. Fala, eu quero ouvir. Bruno Gentili, nesta semana, 2 treinadores se pronunciaram sobre esse tema que a gente está abordando aqui no Bola em Jogo. Pois é, Heraldo, e começando então o Fala Treinador, como vocês bem discutiram, é o tema de hoje da pesquisa do dia, essa questão do calendário, de quem é a culpa, de quem não é, e nessa semana 2 treinadores falaram sobre isso, claro, abordando cada vertente distinta, a gente vai conhecer daqui a pouco, mas começando pelo Tite, do Flamengo, voltando a criticar essa questão do calendário do futebol brasileiro, como você bem citou, Heraldo, alguns jogadores do Flamengo se lesionando nessa semana, o Cebolinha, o Vinha, Gabigol e Pedro, e como sabemos, o Tite aproveitou para criticar essa quantidade excessiva de partidas e ele citou também o sindicato de atletas no seu comentário. Vamos ouvir. Eu gostaria de ficar um tempo grande no Flamengo, mas eu sei que a cada dia que eu passo é um dia menos que eu vou ficar aqui, mas a grandeza do Flamengo, os seus atletas, eu queria estar errado, gente, palavra de honra, eu queria estar errado para falar de calendário, mas olha aí, cara, olhem, tem uma série de pessoas de vocês na imprensa conscienciosas. Mansur, eu não gosto de citar uma voz, leiam a crônica do Mansur quando ele fala de calendário, gente. E não adianta me dar balinha doce, o sindicato dos atletas profissionais, e dizer assim, eu agradeci ao Tite porque ele falou mas o calendário estava e nós aceitamos 66 horas. Não tem que aceitar, não. Nós, enquanto técnicos, temos que bater, não dá para aceitar, o atleta vai arrebentar. Bom, essa foi a fala do Tite na pergunta até feita pelo companheiro Sérgio Lobo na coletiva do último jogo do Flamengo na quarta-feira, depois do jogo, quinta-feira, né? Depois do jogo do Bolívar, né? E hoje tem Flamengo e Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Antes da gente comentar a fala do Tite, tem uma outra fala também de treinador a respeito desse assunto do técnico Renato Gaúcho. Pois é, Heraldo, outro técnico reclamando é o Renato Gaúcho do Grêmio, só que ele, diferentemente do Tite, levou essa discussão mais pro lado da CBF, criticando ali a entidade. O Renato acabou se irritando com o jornalista em uma entrevista coletiva ontem, depois do jogo com o Bahia, derrota por 2-0 em casa, e reforçou que se a torcida do Grêmio quiser espetáculo todo jogo, será preciso reduzir o número de partidas no ano. Você me pergunta por que eu coloquei o PP e o Queiroz, é isso? Você queria que colocasse quem? O Dodge e terça-feira. Aí é que tá. O pé não discute em futebol comigo, pelo amor de Deus. Vocês têm um ano, às vezes fazem um ano de faculdade, vocês querem discutir futebol com quem tem 30 anos de futebol. É muito difícil. Vocês gostam de falar no nome do jogador que tem que estar em campo, mas vocês não pensam na parte tática. E o jogo de terça-feira? Eu tenho que pensar em tudo. Eu falo pra vocês que eu sou pago pra pensar. Vocês não são pagos pra pensar. É muita coisa. Bota fulano aqui, tira o ciclano, põe o ciclano lá. E no próximo jogo você pensa? Quem tem que pensar sou eu. Você tem que ligar pro pessoal da CBF e mudar o calendário. Dá opinião pra eles. Você tá opinando? Dá uma opinião pro pessoal da CBF, que a gente tem que chegar aqui e explicar, porque todo mundo quer ganhar o tempo todo. Vai jogar cada 3 dias. Vai lá discutir com o pessoal da CBF. O pessoal da CBF quer dinheiro. Eles querem fazer o calendário, estão pensando nos cofres deles. Dane-se quem trabalha no futebol. Por isso que eu falo e volto a repetir. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes no mundo. No mundo. Tá aí o calendário do futebol brasileiro. Agora, vocês querem as vitórias. Bom, então faz o seguinte, manda contratar 150 jogadores de alto nível. Aí a cada 3 dias nós vamos ter um time fortíssimo para jogar. Aí tem que colocar um time a cada 3 dias diferente. Bom, aí está a fala do Renato Gaúcho. Antes ouvimos a fala do Tite. E a propósito da fala do Tite, o Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro, o SAFERJ, presidente Alfredo Sampaio aqui presente no estúdio da Rádio Tupi, emitiu uma nota na própria sexta-feira, final do dia, dizendo que senhor Tite, o sindicato não tentou nem tentará nunca lhe dar balinha.
Essa história de dar balinha pegou mal, Alfredo Sampaio? Então, isso eu acho que foi ali... Mal colocado? Muito mal colocado. E eu acho que foi uma fala irresponsável, porque na realidade, e desrespeitosa. Porque na realidade, ele se refere à questão da balinha, porque semanas antes, ele já tinha feito, após um jogo, um comentário sobre a questão das horas do intervalo e citou o sindicato. E aí nós emitimos uma nota de esclarecimento, dizendo como é que foi, que a gente entrou com uma ação, que nós ganhamos as 72 horas, a CBF recorreu, enfim. E no final, eu fiz questão de colocar o nosso respeito e admiração pelo professor Tite, para mostrar a ele, de uma forma cordial, que a fala que ele fez não nos atingiu, que a gente entendeu a fala e esclareceu ali. Então nós falamos de uma forma cordial. Aí ele pegou essa fala nossa, essa última frase, e veio dizer que não adianta dar balinha. Então, assim, isso de fato deixou toda a diretoria furiosa, porque quem me conhece e sabe o meu perfil e o perfil das entidades que eu represento, a gente não fica querendo agradar ninguém. Eu nunca fui de agradar ninguém. E aquilo ali para mim foi um ato desrespeitoso. Eu não dou balinha nem para os meus filhos, que faz mal, doce. Como é que eu vou querer dar balinha para o Tite? Então, assim, ali faltou respeito e foi o que a gente colocou. Nós fizemos uma coisa respeitosa. A partir do momento que não nos respeita, interrompeu o respeito também. E eu cresci ouvindo, e vocês também, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, eu acho que para você fazer uma crítica e cobrar de uma instituição, ou seja lá de quem for, uma posição, você tem que estar muito seguro do que você vai fazer. E ver se você não tem ponta solta ali para poder cobrar o que está cobrando. Então, assim, ele não sabe o que a gente brigou. Na realidade, a CBF, quando nós ganhamos a ação de 72 horas, que aliás, Geraldo, me permita aproveitar e fazer uma correção. Na nossa nota, a gente, eu acho que saiu 78 horas. Como foi tudo muito corrido, 78, acabou passando batida e são 72 horas. Eu ia perguntar qual é o intervalo real exatamente. que se considera necessário. 72 horas. Exatamente. E nós entramos com uma ação em 2014, de 13 para 14, exatamente porque havia esse acúmulo de jogos. E nós chegamos a 72 horas porque a gente achava que era mais bonito. Nós pegamos laudos de fisiologista. Fomos na justiça em Campinas e ganhamos a ação. A CBF recorreu. E aí começou aquela disputa jurídica. E a CBF, para a informação de todos, a CBF ia tentar colocar 60 horas. Não era nem 72, nem 66. E nós brigamos pra caramba. Eu lembro que chegou a gerar um estresse na época. Não tem condição de ser 60 horas. E aí nós chegamos a 66 e diminuímos 6 horas do que a gente queria e entende que é o correto, que é 72. E por que foi feito isso? Não era para agradar a CBF, é porque não tem como encaixar esse monte de competição, o intervalo de 72 horas. Ou melhor, até tem. Desde que se ajuste as competições, se jogue só quarta e domingo, você vai ajustar. Só que não tem como fazer. Enquanto os clubes, igual uma vez eu falei para um diretor de um grande clube, falei, vocês jogam demais, não tem como jogar esse monte de competição. Aí ele falou, não, mas nós temos que jogar, precisamos faturar, as dívidas são muito grandes. Eu falei, tá bom, mas quem fez as dívidas? Foram vocês ou os atletas e treinadores que são sacrificados? Eles então, fazem a dívida e cobram do atleta. Então está muito claro do que se trata. Se joga demais, eu já falo isso há muito tempo. Os clubes querem jogar 4, 5 competições no ano. Por que você sai da Libertadores e vai jogar a Sul-Americana, por exemplo? Pois é, o que eu bato todo dia na tecla. E aí, aqui. Os caras estão no comando dos clubes e estão no comando da CBF e não vê que a Conmebol está brincando com o futebol sul-americano e atingindo o brasileiro. Esse termo brincando é meio forte, mas está atingindo o futebol brasileiro, porque o gargalo é no segundo semestre, quando você joga Libertadores, joga Copa do Brasil e Brasileiro em etapas decisivas. Aí ela cria uma pré-Libertadores, para quê? Para fazer política, para botar mais clube, para ter os votos. E aí quem paga a conta são os profissionais que fazem o futebol acontecer dentro do campo. Mas quem é que briga por isso? Aí na época do Ricardo Teixeira, que eu não vou entrar em mérito de nada, o Ricardo fez a CBF ser respeitada lá na Conmebol e na FIFA. Faz as contas aí, quanto que nós ganhamos, pô. O Brasil ganhou tudo. Hoje a gente não ganha nada.
Os caras montam o jogo. Como é que você bota o Fluminense para jogar na Libertadores, o Flamengo para jogar na quinta, sabendo que ele tem um jogo no domingo e que na outra semana, na quinta, tem outro jogo decisivo? E aí, quem faz e quem briga por isso? Ninguém briga. Aí vem o Tite dizer que o sindicato é o culpado. A nossa parte nós fizemos, impedir que fosse 60 horas. E outra coisa, se você pegar nos elencos e começar a somar um por um, não é média, você vai ver que tem muito jogador que não joga essa quantidade de jogos que o pessoal fala. O Gerson, por exemplo, não estava machucado há um tempo atrás? Gerson do Flamengo. Ele está jogando muito menos. O Arrascaeta também não estava, por exemplo. Estou citando o Flamengo porque em questão, mas isso cabe em qualquer clube. Nem todo mundo joga aquilo ali. Ou então você tem que administrar internamente como é que você vai mexer as suas peças. Por exemplo, eu admiro, por exemplo, vocês citaram aqui o Fortaleza. O Voivoda. Voivoda. Eu nunca pronuncio o nome dele certo. Voivoda. Você vê que o cara faz um trabalho fantástico lá. Joga. Quem vocês jogaram, nós jogamos, vocês sabem, sai do Nordeste para jogar e volta para o Nordeste, entre tu sair da tua casa e voltar na tua casa, dá quase 8 horas, irmão. Aí você vai jogar, o cara é líder, tu não vê ele abrindo a boca para reclamar de nada, ele dá o jeito dele e faz um trabalho fantástico. Então, assim, o que incomoda é que as pessoas sabem quais são os problemas, mas ninguém tem peito de bater. Ninguém tem peito, foi aquilo que eu mandamos no ofício. O Tite, aliás, eu quero fazer uma reparação, me permita. A gente não muda uma vírgula de nada que escreveu, a não ser na parte da capacidade. Não, acho que exageramos ali. O Tite já mostrou que é capaz, a história dele mostra isso, e eu acho que ali houve um equívoco de colocação. E eu aproveito para falar o seguinte, isso não me dá nenhuma satisfação de estar falando sobre isso. Até porque o Tite, tive com ele talvez umas 5, 6 vezes, ele é um cara gentil, educado, muito agradável de falar, de conversar. Então, assim, só que as colocações foram mal feitas. E não vou usar o termo oportunista, porque é feio esse termo. Mas são termos, são argumentos usados em determinados momentos de interesse que serve como argumentação. Foi como estava na nota. Há quem diga que ele esteja muito pressionado lá no Flamengo pelos resultados. Então, olha só. E está buscando válvulas de escape. A gente imagina que sim. Trabalhar no Flamengo, cara, deve ser uma delícia trabalhar no Flamengo. Olha o time do Flamengo, cara. Olha a estrutura. Olha o que esse Arrascaeta joga, olha o que o Gerson está jogando. Aqui, ver esses caras jogando me encanta. Mas só que é o seguinte, quando eu vou te contratar, Rubens, tu vai trabalhar para mim. Tu vai ganhar um caminhão de dinheiro, mas nós vamos jogar 80 jogos, você vai ter um elenco de 40, dá teu jeito. E aqui no clube tu não pode perder, você tem que ser campeão. A partir do momento que você aceita, acabou, irmão. Tu não pode argumentar mais nada. Na sua visão, Alfredo, quem é que o Tite deveria, a quem é que ele devia apresentar essa conta? Cobrar de quem? Não é o Tite. Do clube dele? Não é só o Tite, somos todos nós. A gente deve levar isso para a CBF e para os clubes. Os clubes sabem que jogam demais, mas eles querem faturar e eles vão continuar faturando, porque fizeram uma despesa muito alta de estrutura. E eles vão chegar na Globo, nas transmissões, TV detentora. Nas TVs detentoras, desculpa, nós não vamos mais jogar esse número de jogos aí não. Mas tá bom, sem problema, nós vamos pagar X a menos. Passou a ter jogo sábado à noite e domingo à noite, sabe para quê? Porque as televisões detentoras descobriram um novo mercado para vender o produto futebol, que é a Ásia. Exato. Porque 9 da noite aqui, sábado ou domingo, é 9 da manhã do dia seguinte, lá no Japão, lá e aí, no outro lado do continente, do planeta. Por que joga também de manhã? Exatamente por isso. 11 da manhã. Para concorrer com a Europa. Coisa. Então, assim, o torcedor sabe disso. Agora o treinador sabe, a diretoria sabe. Então, assim, o que ele tem que cobrar, e nós temos que cobrar, é dos clubes. Porque, assim, os clubes, eles se unem para botar 9 estrangeiros jogando. Mas não se unem para achar um modelo de gestão única. Então, o Brasil vai ser, quando o De Gaulle falou que aqui não é um país sério, é verdade. O Brasil vai ser o único país no mundo que vai ter 2 ligas.
porque os caras não conseguem se entender. Vai ter 2 ligas jogando uma no mesmo campeonato. E aí hoje... nisso eles são culpados. Então, aí hoje você chega ali, o Landim chega lá para a televisão, que já assinou com a Liga Forte, ó, vou refazer esse meu contrato aí, porque meu time não vai jogar tudo isso não. Então, assim, a gente tem que cobrar dos clubes, tem que cobrar da CBF, e a CBF tem que cobrar da Conmebol. Que tem que cobrar da FIFA. Que tem que cobrar porque da FIFA. a FIFA inventou data FIFA, que aí para tudo, né? Espreme já começa a espremer o calendário aí. Veja como vem de cima para baixo. A FIFA estabelece data FIFA, são 2 datas a cada 2 meses ao longo do ano. Exato. E aí espreme, aí a Conmebol ocupa as datas que sobram e empurra para a CBF as datas que sobram, que empurra para as federações as datas que sobram. E aí querem acabar com os estaduais, que são a galinha dos ovos de ouro. E as federações empurram para os clubes. Empurram para os clubes. O clube tem que pular. Não quero, não vou fazer, não vou jogar, porque eu não tenho jogador para isso, não tem elenco para isso. E por que os clubes não pressionam aonde tem que pressionar? Por quê? A pressão tem que vir de baixo para cima, né? E a Conmebol a FIFA, desculpa, ainda criou agora o campeonato de clubes. Agora o campeonato de clubes, com 32, quer dizer, 32 no equipes. modelo que ele já causa dano, porque entra nas férias dos jogadores. E aí, quando eles voltam, eles se preparam um pouco para poder iniciar a temporada. Aí os caras, no volume de negócio, assim como eles fizeram com a Copa do Mundo, saíram, acho que de 36 para quanto? Eu nem sei os números. Eu sei que aumentou, quase que dobrou a participação de seleções. Copa do Mundo? 48 seleções. Vai ser legal pra caramba ver Azerbaijão e Jordânia. Pô, vai ser fantástico. Vai dar uma sensacional. Mas a negociação vale. Os caras... O que o Renato vai jogar Canadá ali, com Venezuela. O que o Renato fala ali é verdade. E eu já falei pro Del Nero, falei pro Edinaldo, falei pro Caboclo. Os caras comandam futebol, mandam no futebol, têm o poder, mas não entendem nada de futebol. Nunca foram de clube. Entende? Qual foi o clube que os caras não vivem o que nós dirigiu? O que a gente já viveu, vocês viveram, eu vivi como atleta de clube pequeno, como treinador de clube menor. Eu vou, assim, para ilustrar aqui. Ano passado eu estava no América, um atleta chegou e falou: professor, mandou uma mensagem cedo, não vou no treino hoje. Falei: pô, mas nós temos um jogo decisivo. Professor, não tem como. Aí ele filmou assim, escondido, me mandou. Na porta da casa dele, o morro estava sendo invadido, estava tendo tiroteio. Ele não conseguia sair de casa. Um outro menino, num outro momento, não foi no treino. No dia seguinte, falei: por que você não veio no treino ontem, cara? É importante. Professor, houve um problema sério na minha casa. Pô, o que houve? O que houve? Constrangido. Pô, meu pai tentou dar uma facada na minha mãe. Então, assim, os caras não vivem isso, porra. E aí ficam todos os caras discutindo futebol no Brasil para 20 clubes. Faz o seguinte, não quer jogar isso tudo? Vai pro Cuiabá que tá lá discutindo. O Cuiabá não joga isso tudo, porra. Vai pro Cuiabá. Ele não joga essa competição toda. Vai pro Atlético Goianiense, vai ser pressionado? Vai, mas não joga esse mundo de clube. Então, assim, se você se propõe a trabalhar nesses clubes, você já sabe qual é a história, irmão. E a partir do momento que você diz sim, acabou. É igual o treinador do Palmeiras. Resmunga toda hora, mas quando ele ganhou 2 competições, ele não resmungou. E aí, quando ele perde jogador, de fato, como é que você perde Cebolinha, perde o Pedro, o Gabigol? O Gabigol, inclusive, machucou sem estar jogando. Então, o argumento não serve para ele. Isso é impacto? Impacta. Mas será que eles esqueceram como é que faz ovo sem omelete? Lembra, irmão? Você não está ali, agora dá a solução. Faz ovo sem omelete. O Tite trabalhou em clube pequeno lá no Rio Grande do Sul. Ele lá teve que se virar. Eu já pintei bola de branco para enganar os caras dizendo que a bola era nova, porque não tinha bola nova. Você tem que dar teu jeito. Aí que entra o treinador. Você não tem o Gerson? Porra, arrebentou. Eu tenho que arrumar uma maneira aqui de eu me virar sem o Gerson. Eu não tenho que ficar resmungando. E aí você vê, colocar a culpa no sindicato, sem saber o trabalho que a gente faz, porque é muito fácil. O que a gente faz é tudo abstrato. Ninguém vê. Aqui no Rio, por acaso, vocês que estão aqui, o Heraldo, que é até um pouco mais próximo, sabe o que a gente faz. Vai no CT, vai na sede, vê o que a gente ajuda de atleta e ex-atleta. Agora, quando nas nossas brigas em termos de legislação, é tudo abstrato.
Tu acha que o cara tem lei do passe por quê? Começou com o Zico. Eu participei de toda aquela etapa. Aí saiu o Zico, veio Bernardo, Ibsen Pinheiro, Márcio Braga, todo mundo queria arrebentar o pau, não queria deixar ter, até o Pelé chegar e a gente com o Pelé bateu, conseguiu. Os caras têm férias de 30 dias que fomos nós. Os caras têm direito de imagem preservado hoje, que saía no álbum de figurinha e não recebia R$1, porque fomos nós. Os caras têm direito de arena porque fomos nós. Agora nós passamos nos últimos meses, desde o ano passado, indo para Brasília brigar por causa da Lei Geral do Esporte, que ia acabar com a cláusula compensatória, com os representantes nos tribunais, com direito de arena. Fomos nós que fomos lá. Tem um projeto tramitando do Bivar lá de Recife para voltar o passe. Somos nós que estamos indo lá. Somos nós que ligamos para os deputados, para os senadores. Pô, tira de pauta, dá tempo, porque estava sendo, o Congresso ia votar os vetos, né, do Lula e para derrubar ou não. Então, assim, isso tudo é abstrato, ninguém vê. Aí o cara senta, num momento de dificuldade, de pressão, e deve estar mesmo, e está, mas aquilo faz parte do contrato dele, irmão. Tu não está trabalhando no meu querido Madureira. O salário dele é correspondente a esse tipo de pressão, ao tamanho da pressão. Então, assim, não pode ali, porque assim, Heraldo, só para completar, quando ele diz uma vez que o sindicato não pode, primeiro ele está errado. A gente nunca falou que 62 horas era o correto. Nós impedimos que fosse 60 e o nosso desejo era 72 e ajustou em 66 para ter todos os jogos, senão não cabia. Quando ele começa a falar isso, ele começa a formar opinião. E aí, daqui a pouco, se ele continua dizendo que o mundo é quadrado, daqui a pouco todo mundo vai dizer que o mundo é quadrado, porque é o treinador do Flamengo falando para milhões. E aí joga o holofote para a gente como se a gente fosse incompetente de brigar. Nós brigamos e resolvemos parte do problema. Quer resolver o problema todo? Bate na CBF, bate na Conmebol e diz, não jogamos mais, ou então paralisamos, foi o que eu sugeri. Vamos unir treinador e jogador e paramos. No Brasil não se joga mais. Isso. Até resolver isso. Quem vai? Ninguém vai. Gerson Canhotinha de Ouro, sua visão de tudo isso, Gerson? Eu concordo com o presidente, eu concordo com ele, tranquilamente. E acho, e sempre falei isso, culpado é o clube, o jogador é do clube, não tem que culpar ninguém. Né? O clube é que tem que tomar providência, porque é o clube, ou são os jogadores que jogam esses campeonatos todos. Quem faz o campeonato não está interessando para mim. Eu vou jogar o quê? Eu tenho que jogar os 5 campeonatos? Tenho. Então eu tenho que ter jogador para isso. Ou então eu tenho que pressionar o meu clube para discutir com quem de direito, tá certo? Para não jogar esses campeonatos todos. Então ele sabe disso. Os treinadores sabem disso. O clube sabe disso. Mas o clube vai deixar de ganhar R$10 aqui, nesse campeonato, se estão dando R$10 a ele, e no outro que dão 20, e no outro que dão 30. De repente tem um que ele diz assim, vou priorizar esse aqui, porque esse aqui me dá mais dinheiro. Quem é culpado? É o sindicato? É o jogador? É o clube, cara. O clube é que tem que pressionar, para não ser pressionado os jogadores dele, que ele só tem esses jogadores, e são esses jogadores que vão jogar todos esses campeonatos. Na nossa época, por exemplo, tinha campeonato carioca, os campeonatos regionais e depois Rio de São Paulo. Acabou o Rio de São Paulo, nós íamos para excursão, ou nas Américas ou na Europa. Quando a gente voltava, já estava na segunda rodada do campeonato carioca, começava tudo outra vez. Nós não tínhamos férias, não tínhamos sindicato, não tínhamos nada, tinha 13º, não tinha nada, não tinha passe era preso. Depois é que isso foi acontecendo. Agora, aí nós éramos culpados de quê? Para jogar, nós tínhamos que jogar, nós vivíamos disso. E os clubes? O clube é que é responsável para brigar com os sindicatos, com as federações e as confederações. O jogador não tem nada com isso, cara. E o treinador muito menos. Então, o clube é que é dono disso tudo, é que tem que brigar por isso tudo. Não é ficar jogando conversa fora aí, dizendo isso e aquilo outro. Eu
Eu, se fosse jogar hoje, eu daria graças a Deus de ter um sindicato para me apoiar. Porque tem muita gente que tem empresário, que tem advogado. E tem gente que não tem nada. A maioria não tem. Nós estamos discutindo classe A. Classe A são 5, 10 times, 10 jogadores. Quantos jogadores tem da classe B, C, D, que não tem sindicato, que não tem advogado, que não tem nada até para comer? Nós sabemos disso aí, que entra o sindicato. O sindicato abrange isso tudo. Eu sou a favor do sindicato e acho que o sindicato tem que peitar mesmo quem quiser vir contra. É isso que eu acho. Heraldo, você pode ver que eu estou ouvindo atentamente, até porque o Gerson e o Alfredo, que não deu a sorte, de repente, de ter o calendário que eu e o Gerson tivemos, porque a gente jogava em times maiores, apesar do Alfredo ter sido um grande jogador. A carga dele foi um pouco menor, mas eu quero lembrar que, mais ou menos em cima do que o Gerson falou, era por volta de 80 partidas por ano que a gente fazia, Heraldo, sem um aparato médico. Isso aí. Que hoje tem o futebol. Hoje o futebol tem um aparato que até avisa antecipadamente que o jogador vai se contundir. Olha como evoluiu a fisiologia, não é? E nesse aspecto é uma coisa assombrosa. O nosso calendário, ele tinha realmente o Rio de São Paulo, campeonatos regionais, 5, 6 meses de campeonatos regionais. Você era obrigado a fazer excursões à Europa e depois voltava a partir de 1971, Heraldo, campeonato brasileiro, com 100 e porrada de times disputando em vários grupos. E você chegava no final do ano, tinha férias, tinha 13º, não tinha porcaria nenhuma. Sem esse aparato médico, como que você jogava? Em média 80 partidas por ano. Sou dessa época em que a gente brigou pela profissão de jogador de futebol, que não tinha atleta profissional. 1977, se eu não me engano, 78, já estava no Botafogo. Depois de muita luta, eu fui 2, junto com meu querido Zé Mário, né, e tantos outros, Zico. Enfim, conquistamos a profissão de técnico de futebol. Passou a ter alguns direitos. E tudo isso que o Alfredo está falando aí, os direitos que esses jogadores passaram a adquirir, Gerson, que você nunca pensou em ter. Você tinha obrigações nós tínhamos, e compromisso com o clube, em ganhar a maioria dos jogos, porque era a nossa sobrevivência, porque o salário não existia os mesmos, e existia a necessidade do clube faturar para poder pagar os jogadores. Claro, as diretorias eram amadoras. Eu sou de muito tempo do Vasco, que tinha os grandes beneméritos que ajudavam o clube no momento de dificuldade, porque você vivia da performance. Agora, a gente chegar, e nós já recusávamos, não tinha tempo para a gente disputar a Libertadores. Por que você acha que os argentinos, os sul-americanos ganhavam tudo quanto é Libertadores da América? O Vasco foi campeão em 74, 75, nós disputamos com o time reserva a Libertadores, ia para sair para excursões. Então se fazia o calendário. Alfredo, realmente, a nossa época era uma época de 72 horas. Sim. A exceção, por exemplo, das excursões à Europa, que os torneios às vezes te obrigava a jogar num dia, no outro também, ou às vezes no segundo dia, Heraldo. Isso sim. Isso aqui no Norte e Nordeste também. A gente saía daqui para fazer para fazer Nordeste, excursões. Era de 2 em 2 dias. Não tem dúvida. Mas eram situações esporádicas. Só para contribuir. Na verdade, hoje são 66 horas para o clube, para o atleta. Sim. Se o clube quiser jogar todo dia, ele joga. Ele não pode usar o mesmo atleta. Sim. Abaixo disso. Bom. Então, a gente não impediu o clube de jogar.
Nós protegemos o atleta de jogar Perfeito. acima. Aliás, eu acho o ideal, essas 72 horas é o ideal realmente. Mas não tem como encaixar. Não tem como encaixar. 72 horas não pode nem jogar quarta e domingo, não dá 72 horas. Não, dá né? sim, era quarta e domingo. Nós jogávamos isso. Quarta e domingo. Sempre jogamos 2 vezes por semana. Você descansa quinta, sexta, sábado e joga domingo. Sempre jogamos. Porque você descansa quinta, sexta e sábado, joga domingo. Aí descansa segunda, terça, joga quarta. Joga quarta. Aí não dá. Não tem como. Na verdade, jogávamos 2 vezes por semana. Sim, sempre foi. Jogávamos? Sim, então faz a conta. Sim, sem férias. Mas você tinha um período, você vê, a lei, tem na lei que toda segunda-feira é obrigatório, você tem que ter o descanso. Mas a gente tinha segunda sem lei. O que tu acha que a gente fazia? Então, a reuniões dos maiores malfeitores do futebol brasileiro por aí eram segunda sem lei. Ainda caiu a segunda sem lei, porque hoje você usa a segunda-feira para recuperar de domingo para poder na quarta. Então acabou. O jogador tem que ir lá no clube. É um profissionalismo maior. Aliás, é uma falsidade do peru. Porque engana o torcedor. Porque o torcedor, Fredo, Geraldo, meu querido Leão Gerson, eles querem ganhar tudo, mas não pode. E os clubes não têm peito de chegar para o torcedor. A pesquisa da semana passada aqui, o que foi? Vê se tu lembra. Sobre é possível ganhar todas as competições? 90% aí. Diz que o torcedor quer ganhar. Ele quer ser campeão da Libertadores, ele quer ser campeão da Copa do Brasil, ele quer ser campeão brasileiro. Ele quer ganhar tudo, mas não pode. É humanamente impossível. E aí os técnicos que não são dono do clube. Vem cá, você aqui como apresentador do programa, é a mesma coisa você chegar aqui e não ter, Heraldo. Você não pode estar enganando os outros. Tem prioridade, sim senhor. E é de cima para baixo. O presidente da Rádio Tupi tem que dar uma prioridade e colocar pessoas para cumprir as ordens dele. Só que o técnico não tem peito de assumir. O mesmo Tite. O Tite não diz que é obrigado, que ele tem que poupar jogador. O que é que ele fala? Eu não poupo o jogador, né? A comissão técnica a equipe médica que veta esse ou aquele jogador. Mas não é verdade. A ordem não tem como, tem prioridade, Geraldo. É Libertadores, Copa do Brasil, por causa do dinheiro, é muito dinheiro envolvido. E o Campeonato Brasileiro, ele é empurrado com a barriga. Alguns até priorizam a Sul-Americana em detrimento ao Campeonato Brasileiro. E é lamentável, porque o Campeonato Carioca é muito mais importante do que as pessoas estão pensando. Ano passado, o ele Fortaleza é muito mais social. O Fortaleza, ano passado, priorizou a Sul-Americana e deixou o Campeonato Brasileiro quase de lado. Que foi rebaixado. Para tentar ser campeão, ganhar um título internacional. Né? Chegou a decisão, chegou à final, perdeu a final. Heraldo, imagina terminar os campeonatos regionais. Imagina, é muito mais social do que propriamente uma coisa. Tem que estar inserido. Na realidade, assim, os estaduais, há muito tempo ele virou o patinho feio. Todo mundo quer bater nos estaduais, que é mais fácil. É mais fácil. Só que as pessoas esquecem que no momento dos estaduais no Brasil inteiro é o maior momento de concentração, de contratação de profissionais. E não é só de atleta, não. É preparador físico, é treinador, é massagista, é roupeiro. É o momento que essas pessoas têm ali de 3 meses, 4 meses, para tentar a possibilidade de ser vistos e melhorar dentro da carreira. Concordo. Aí você acaba com essa cadeia produtiva alimentar e vai priorizar só os grandes clubes. E aí, como é que você descobre? Vamos pegar agora, como é que o Carlinhos do Nova Iguaçu chega no Flamengo? Como é que o Valber, que estava do São Cristóvão, chegaria no Botafogo, no São Paulo? Porque foi visto ali. Então, querer acabar com os estaduais é uma covardia. E diminuir também porque se você diminui e mantém a pré-Libertadores e continua jogando do mesmo jeito, quando chegar em agosto, setembro, vai ser a mesma coisa. O Flamengo enfrentou o Palmeiras aí agora 3 vezes seguidas. Acaba até em 10 dias. Em 10 dias. Acaba o encanto. Não tem nem mais estratégia de jogo, que no terceiro jogo você já sabe até a cor da cueca que o adversário vai jogar. Porque tá ali. Então, assim, os caras no estadual, eles deveriam fazer o estadual ser uma grande pré-temporada.
usar o estadual como uma grande preparação para o resto da temporada e dar oportunidade para aqueles menores achar uma possibilidade de melhora. Mas você está falando os caras aí, a gente tem que culpar a CBF. A CBF aqui internamente é a grande culpada, mas a Conmebol e junto com todo mundo bagunçam. 9 estrangeiros, Alfredo, no futebol brasileiro. 9 estrangeiros. Data FIFA. São de sacanagem. Eliminatórias, turno e retorno, Copa América. No mesmo ano você faz eliminatórias de turno e retorno e Copa América. Olha que absurdo é isso. É um absurdo. Mas é comercial. Aí o ruim é o estadual. O estadual é o momento em que você muito bem colocou, propicia lançamento de novos jogadores, novos técnicos, novos profissionais, e você prepara seu time para uma temporada inteira. O que faz os clubes europeus que não têm estaduais? Eles vão fazer torneios nos Estados Unidos, na Ásia, em alguns lugares, para levar o time para se preparar. É pior ainda, porque aqui você faz isso tudo dentro de casa. Podendo deixar os seus jogadores com seus familiares no fim de semana. E reflita as folgas, melhor dizendo. Comigo, Heraldo. Se você acaba os estaduais, tem clube que nunca mais vai gritar campeão na vida. Vai gerar uma onda de torcedores frustrados, revoltados, tristes. Eu já joguei um brasileiro da Série B contra o Remo. Ele estava 90% rebaixado. Era impossível ele sair do rebaixamento. Nós fomos jogar no Mangueirão, não cabia uma mosca lá dentro. A mesma coisa com o Santa Cruz no Arruda. A mesma situação. Então, assim, quando é que o Remo vai gritar campeão de novo, se não for no estadual? A possibilidade de... Vai ser na Libertadores? Não vai. Não vai. Vai ser... Sul-Americana nem entra. E trazendo aqui para o Rio, agora o Botafogo melhorou com o Tesla, né? Mas, até tempos atrás, o Botafogo não ia gritar. Há 4 anos atrás... A possibilidade disso. Diz aí. Campeão da campeão Libertadores, Copa do Brasil, não tinha. Não, o futebol brasileiro estava entrando num processo de espanholização, né? De virar um país de 2 clubes só. Sim. Lá só tem Barcelona e Real Madrid. O Atlético de Madrid, que é poderoso, é terceira força sempre. Portugal é a mesma coisa. Portugal ainda tem o Sporting, que agora voltou a fazer frente ao Benfica e ao Porto, mas quantos anos ficou sem ser? Muitos anos. Então estava virando isso o Brasil. Era Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, ou Palmeiras e Flamengo, ou Flamengo e Palmeiras. Mas se você não der aos clubes a oportunidade do crescimento, e o que está mudando um pouquinho isso é a criação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, você vai viver num país desse tamanho, que tem o tamanho de metade do mundo, e com 2 clubes apenas para o seu torcedor. Fala, Gerson. Mas se os clubes estão sofrendo isso tudo, por que os clubes não reagem? Aí. Voltamos. Briga de fone, ninguém se entende, porra. Na realidade, a gente... Mas os clubes não querem reagir. A gente fica em looping. Na realidade, os clubes não vão reagir porque eles têm na mão um produto que gera muito dinheiro. Então eles não podem culpar ninguém. Eles têm que se culpar, cara. É o seguinte, o futebol virou um grande negócio. Exato. Nós estamos discutindo aqui o futebol desportivamente. Nós não estamos entrando nos grandes negócios do clube. O clube tem que faturar. Quanto mais jogar, mais o clube fatura. Quanto mais torneios participar... Então ele não pode reclamar. Não pode reclamar. A posição E nem pode jogar para cima dos outros. Porque olha só... Esse aqui é o problema. Tem as taxas, as cotas dos torneios, tem os patrocinadores, tem uma série de fatores que fazem com que o clube arrecada. E esse clube, por arrecadar muito, ele não vai querer também jogar pouco, porque tem que jogar muito aí. O próprio jogador que recebe os patrocínios, etc e tal, ele tem que jogar muito também para vender a imagem dele. Né? E você vê atualmente quais são os novos atores do futebol. Antigamente, como é que um jogador assinava um contrato com um clube? Era uma folha. Fulano de tal, Alfredo Sampaio, vai ser contratado a partir do dia 1º de janeiro, vai jogar no São Cristóvão pelo período de 1 ano.
Era você e o dirigente lá. Hoje em dia é um séquito, vem gente abesa que vive nas costas do jogador. Hoje em dia, a maneira de faturar são as mais diversas possíveis. E o clube tem que jogar. Se você considerar que só o Flamengo, segundo a imprensa, pagou 120 milhões ano passado de intermediação, e se você considerar que só um dos intermediadores, o empresário tem 360 milhões para receber dos clubes, só aí você consegue mensurar o que nós estamos falando de dinheiro. Entende? E nessa brincadeira aí está o atleta e está o clube. E está fazendo um movimento financeiro que é bom para todo mundo, mas quem paga a conta é o atleta. E vários outros. Hoje em dia, o contrato que o jogador vai assinar é o empresário dele, né? É o procurador que vai fazer toda a negociação. E quantas pessoas ganham nisso aí? Mas vem cá, e o maior patrimônio que é o torcedor, como é que ele fica nessa jogada? De cara de babaca? Hoje tem o jogo dos 2 maiores favoritos a ser campeão brasileiro. E nós estamos na iminência de ver 2 times reserva em campo de novo. E aí, como fica o torcedor? Como é que fica? Com cara de babaca? Ele é que é a natureza do clube, ele vive de títulos, ele, se alimenta disso. Aliás, Heraldo, vamos parar para pensar que futebol não é só futebol não, hein? Futebol é muito mais importante para qualquer governo de qualquer planeta, e no Brasil principalmente, porque o dia que nego parar de ver e ligar pro futebol, vai ter revolução aí, nego vai sair dando tiro para todo lado, hein? É muito mais importante o futebol, e o Campeonato Brasileiro, infelizmente, minha querida galera, não é prioridade de ninguém.